Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Bom, no último vídeo eu falei um pouco, só um pouco, sobre o diabo e a mentira. Nós refletimos aquela afirmação de Jesus, que consta em João 8,44, quando Jesus afirma que o diabo é o pai da mentira, e quando ele profere alguma coisa, ele fala daquilo que lhe é próprio, ou seja, a mentira faz parte da própria constituição do diabo. E nós dissemos que o diabo, para proferir uma mentira, porque ele já era a personificação da própria mentira, ele teria que antes ter mentido onde? No céu, para que depois pudesse proferir a sua mentira a Adão e Eva. É bem verdade que, nesta mentira que ele proferiu a Adão e Eva, lá no Éden, havia algo de verdade, né? E qual era o ponto verdadeiro naquilo que o diabo disse, primeiro para Eva, né? Foi quando ele afirmou que, após eles comerem do fruto proibido, eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse foi o aspecto verdadeiro da primeira mentira enunciada pelo diabo, né? Ou seja, ele disse, olha, Deus disse que vocês vão morrer? É certo que vocês não vão morrer. Ou seja, o oposto daquilo que Deus disse. Ok. Nós temos, dentre os 10 mandamentos, um mandamento, vamos abrir lá, para a gente fundamentar a nossa fala de agora, porque agora, como você pôde observar pelo título desse vídeo, o assunto é mais delicado, mais complexo, e nós temos, ou tão complexo quanto aquele que nós discutimos no vídeo passado, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque há agora uma relação da mentira com o Deus que lá atrás, através de Moisés, anunciou, publicou as suas leis para o seu povo. E uma das leis que Deus publicou, anunciou para o seu povo através de Moisés, foi o 9º mandamento, que diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não mentir, não minta contra o seu próximo. Isso é um mandamento direto, claro, categórico. Mas o título do vídeo é intrigante, por quê? Porque o título do vídeo é o Deus e a mentira. Por que Deus e a mentira? Nós vamos ver isso aqui agora. Nós vimos que o pai da mentira é o diabo. Deus não tem absolutamente nada a ver com a mentira. Deus não pode mentir. Ele não pode mentir. Porque mentir atentaria contra o seu próprio caráter. Deus não fere a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. É impossível que Deus negue a si mesmo. Mas, porém, contudo, nós vamos observar agora que, como Deus que é soberano, ou seja, não há absolutamente nenhuma criatura, nenhum ser em todo o universo que possa rivalizar-se com Deus. Nenhum. Ele é soberano, ele está acima de todo poder, de toda autoridade, de todo principado, de toda potestade. Abram comigo 1 Reis, capítulo 22. Abra primeiro aí no capítulo 22 de 1 Reis. Nós vamos fazer uma introdução rápida para que você entenda as circunstâncias nas quais o que nós vamos ler aqui no capítulo 22 possa ser algo que nós precisamos entender.
Bom, no capítulo 22, nós temos o relato de que o rei Acabe pretendia recuperar a cidade de Ramote-Gileade. Ele pretendia retomar a cidade de Ramote-Gileade, que ele perdera numa de suas batalhas contra a Síria. A Síria havia tomado a cidade de Ramote-Gileade de Israel. E o rei de Israel era o rei Acabe. E o rei Acabe convida o rei de Judá, Josafá, para auxiliá-lo nessa empreitada. Que empreitada? Recuperar a cidade de Ramote-Gileade. Para isso, além de contar com o auxílio luxuoso do rei Josafá, o rei Acabe, ele mandou consultar 400 de seus profetas, que supostamente falavam em nome de Deus. 400 profetas. Vejam só, é impressionante isso. Por que 400 profetas? Um falando em nome de Deus já não bastava? Mas ele mandou consultar 400 profetas, ou seja, 400 profetas teriam que emitir uma mesma nota, um mesmo discurso, uma mesma palavra. E foi o que aconteceu. No verso 6 nós temos: então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir e lutar contra Ramote-Gileade, ou devo me conter? Eles responderam. Olha, eles responderam, os 400. Vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei Josafá, rei de Judá, vendo isso, ficou impressionado também. Aí ele diz o seguinte, no verso 7. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Por que Josafá diz isso? Porque ele sabia que aqueles 400 profetas que vaticinaram que o rei poderia ir à batalha, porque ele venceria essa batalha, ele sabia que esses 400 profetas não eram profetas de Deus, eram falsos profetas. Josafá sabia disso. A Bíblia não entra em detalhes para nos explicar como que Josafá sabia que esses 400 profetas não eram profetas de Deus, profetas do Senhor, do Deus de Israel. Mas o fato é que ele sabia. Aí, verso 8, o rei de Israel respondeu a Josafá: há uma ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Olha, resta um. Já pensou? Um profeta de Deus contra 400. Há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, disse o Acabe, né? Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Verso 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. Então Acabe enviou um emissário até a casa de Micaías, contou o caso para Micaías e disse para ele: Micaías, olha, o rei Acabe precisa de você. Só que aí esse enviado, esse emissário do rei Acabe, disse mais alguma coisa para o Micaías. A partir do verso 13 nós lemos: o mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Então o mensageiro, em outras palavras, disse para ele: Micaías, olha, os 400 profetas do rei Acabe já profetizaram aquilo que ele gostaria de ouvir, né? Que as suas palavras sejam tão doces
e suaves quanto aquelas que proferiram os 400 profetas. Não fale nada que desagrade o rei, Micaías. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Presta atenção que Micaías, ele faz esse não é um juramento, né? Mas ele se compromete em falar somente o que Deus lhe revelar, né? Mas não é isso que acontece numa primeira instância. Olha o verso 15. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote-Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu: vá, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. Profetizou coisa boa. Profetizou coisa boa. Pode ir, porque o Senhor a entregará em suas mãos. Pode ir. Vai que você vai vencer. Dessa vez, a vitória é sua, rei Acabe. Mas olha o que acontece. Verso 16. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale, a não ser a verdade em nome do Senhor? O rei Acabe não acreditou no profeta de Deus. Acreditou nos 400 profetas, mas quando um profeta de Deus fala-lhe algo mentiroso, ele não acredita, porque Micaías estava mentindo. Não foi isso que Deus mandou falar para ele. Não foi isso. Aí, o rei Acabe desconfia que Micaías está armando uma para ele e, obviamente, não acredita. É por isso ele diz aqui, olha, quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? E agora o rei Acabe estava questionando Micaías de modo correto, porque ele sabia que Micaías estava mentindo para ele. Estava mentindo. Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel, verso 18, disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu. Olha só, isso aqui agora é interessante. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? Veja, é Deus, segundo a visão do profeta Micaías, é Deus que toma a iniciativa de perguntar isso. Quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? Veja, quem é que vai enganar Acabe? E um dizia uma coisa e o outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Um espírito aqui é um anjo. É um anjo. Então um anjo se dispôs a enganar Acabe, sob ordens expressas de Deus. Olha só como é interessante isso. Aí, o Senhor perguntou, ainda no verso 21, final: como? Como é que você vai enganar o rei Acabe? Olha o verso 22. Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Veja só. Ou seja, eu vou ser um espírito mentiroso na boca de todos os 400 profetas do rei Acabe. Eu minto primeiro para eles, para que através deles o rei Acabe receba isso como verdade. Olha só, que esses 400 profetas transmitam para o rei Acabe uma mentira e ele
a receba como se fosse verdade, obviamente. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. Olha o verso 23. E agora, aí é Micaías falando. Eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. É interessante isso aqui. Porque Micaías, ele primeiro explica a cena. Ele vê a cena e transmite ali a cena para os seus ouvintes. Olha, eu vi Deus reunido com todo o seu exército, ou seja, com todos os seus anjos, do lado direito, do lado esquerdo, e perguntando quem é que vai enganar Acabe, né? Quem enganará Acabe para que vai seja morto em Ramote Gileade? Quem é que vai enganar? Quem é que vai mentir para Acabe? Então, naquela discussão entre os anjos ali, um anjo se dispôs a mentir para Acabe. Eu vou enganá-lo. Deus pergunta, como é que você vai fazer? Eu vou ser um espírito mentiroso na boca de todos os seus 400 profetas. Vou mentir para eles e Acabe receberá da boca dos seus profetas essa mentira como se fosse verdade. E é desse modo que eu vou enganá-lo. Só que Micaías, no resumo da ópera, ele diz o seguinte, olha, agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Parece que Micaías estava falando para Acabe. Micaías estava falando para Acabe que Deus pôs um espírito mentiroso na boca dos profetas. Foi Deus que pôs um espírito mentiroso na boca dos profetas? Não, foi um anjo mesmo. Creio que um anjo do mal. Porque o anjo do mal também está a serviço de Deus. E isso incomoda muita gente que me ouve agora, né? Quando eu digo que um anjo do mal também está a serviço de Deus, eu não quero dizer que Deus se alegra com o mal, que Deus é responsável pelo mal, que ele é causador primordial do mal. Não, veja que nesse texto aqui nós teríamos muito que discutir sobre ele, mas eu não quero fugir do foco. O foco é entendermos como que a mentira, um falso testemunho pode ser usado por Deus para a concretização de sua vontade santa, dos seus planos santos. Embora Deus ele mesmo não possa se compactuar com a mentira, com o falso testemunho, Deus não nega a si mesmo, Deus não pode mentir. Então Deus, ele age, como diz Micaías aqui, e agora eis que o Senhor pôs este espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Deus age através de quem mesmo? De suas causas secundárias. Que causas secundárias são essas? São as suas criaturas, anjos e homens. Ou seja, Deus tem a autoridade de usar causas secundárias para fazer cumprir o seu propósito. Ele mesmo não mentiu. Ele mesmo não pôs nenhuma mentira na boca dos falsos profetas. Mas ele se utilizou de um anjo, creio que um anjo do mal, um anjo que já estava comprometido com a mentira, para o quê? Para enganar um rei ímpio que não o reconhecia como Deus. O rei Acabe. E nos parece aqui que Micaías está falando agora diretamente para o rei Acabe. Ele diz, olha, e agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Micaías agora fala a verdade. Olha só como é interessante esse texto. Micaías fala a verdade para o rei Acabe. No entanto, essa verdade que ele fala tem a ver com a mentira que Deus ordenou que fosse pronunciada para ele através dos seus profetas. É interessante isso, não é? Quando Micaías mente para ele, pode ir, ele reconhece que aquilo é uma mentira e não aceita as palavras de Micaías.
Agora Micaías fala a verdade. O que foi decidido nas cortes celestiais, rei Acabe? Isso aqui foi decidido, olha. Deus destacou um anjo através de quem ele poria na boca dos seus 400 profetas uma mentira para enganá-lo, para que você seja morto no campo de batalha. Ou seja, para que um mal lhe acometa. Ele diz que Deus é que pôs este espírito, né? Olha, agora é isso que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. E aí o que acontece com Micaías depois disso? Olha o que o rei Acabe faz. Então o rei lhe disse, verso 26. O rei de Israel lhe disse: prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E diga, verso 27, assim diz o rei, metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. A gente sabe que isso não queria acontecer, né? Ele não voltaria em paz, ele seria morto lá no campo de batalha. Mas ele declara para o rei a verdade acerca da mentira. Declara para o rei a verdade acerca da mentira, e agora que ele diz a verdade acerca dessa mentira, o rei não acredita nele. Então nós podemos deduzir muitas coisas deste texto, como eu disse. Vai depender do foco, né? Da nossa ênfase naquilo que a gente queira focar. Mas uma das coisas que nós podemos deduzir é que Deus, o nosso Deus soberano, o Deus todo-poderoso, aquele mesmo Deus que pronunciou para Moisés, não dirás falso testemunho, ele tem autoridade para que através de uma causa secundária, ele possa se utilizar da mentira. Para quê? Para produzir um juízo sobre quem quer que seja. É isso que nós podemos deduzir da palavra. Ele pode se utilizar da mentira como um juízo. Um juízo, um instrumento de juízo sobre aqueles que não o reconhecem como Deus de Israel. Isso é uma das coisas que nós podemos deduzir de forma clara e cristalina desse texto aqui. Estão percebendo a gravidade disso? Estão percebendo? Agora, eu quero que vocês leiam um outro texto que está lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler para contextualizar do verso 9 ao verso 12. Abram lá. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 ao verso 12. Eu vou ler. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Paulo está anunciando, está profetizando, está produzindo presciência para nós, dizendo que um ser a quem ele denomina aqui como iníquo aparecerá segundo Satanás, ou seja, segundo os propósitos de Satanás. Segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Verso 10. E com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo. Olha só. A quem especificamente esse iníquo direcionará os seus enganos, a sua mentira. Especificamente a quem e para quem ele produzirá sinais e prodígios da mentira. Para quem? Olha só, não percam isso de vista, porque se você perder isso de vista, esses detalhes da palavra de Deus, você pode se equivocar na interpretação lá na frente. Olha,
e com todo engano de injustiça aos que estão o quê? Perecendo. Não tem nenhum justo aqui. São aos que estão perecendo. Perecendo sem Deus. Perecendo porque não aceitam o governo de Deus, o senhorio de Deus, a autoridade de Deus. Por isso eles estão perecendo. Olha aqui, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, eles não têm compromisso com a verdade, por isso estão perecendo. Que verdade é essa que poderia produzir a salvação deles? O Evangelho, centrado na pessoa de Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Não acolheram isso. Por isso eles estão perecendo. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verso 11. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro. Olha só. Vocês estão vendo que... Para um pouquinho. Vocês estão vendo que aqui também a gente percebe que Deus, em relação a um tipo de gente, a um tipo de povo, envia o erro, o engano, a mentira, consubstanciados pelos sinais e prodígios, né? Sinais e prodígios. Para quem? Para aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Desprezaram a Jesus Cristo, em quem o evangelho da salvação está centrado, centralizado, fundamentado. Não há evangelho sem Jesus. Esses não aceitam a Jesus como o fundamento do evangelho, o centro do evangelho, o alicerce do evangelho, a pedra sobre quem este evangelho está fundamentado. Não aceitam, não aceitaram. E agora, Deus, o que Deus envia para eles? Verso 11, é por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro. Continuem. Para darem crédito à mentira. Deus envia o erro para que eles possam dar crédito à mentira, para que eles possam acreditar na mentira. Bom, já que vocês não creram na verdade, eu vou lhes enviar a mentira, para que vocês creiam nela, na mentira. Verso 12. A fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Está vendo? Não tiveram prazer na verdade. Antes tiveram prazer na injustiça. Na injustiça. Injustiça é o oposto de justiça. Injustiça é aquilo que é errado do ponto de vista moral, da moral de Deus. Injustiça é tudo aquilo que produz o mal. Injustiça é tudo aquilo que caminha na direção contrária da vontade preceptiva de Deus para nós, para os seres humanos. E todo mundo que vem a este mundo, como da vontade do pai e da mãe, ele vem com essa capacidade. Que capacidade? Que poder? Que aptidão? De não dar crédito naturalmente à verdade. Ele vem com a propensão para dar crédito só à mentira. Só mentira. Então, esse papo, olha, deixa eu abrir um parênteses de novo. Esse papo que os arminianos dizem acerca de nós, calvinistas, dizendo o seguinte, olha, se você aceitar o que os calvinistas dizem a respeito da eleição da graça e da predestinação, vocês terão que aceitar que Deus é injusto, vocês terão que aceitar que Deus é tirano, vocês terão que aceitar que Deus é um Deus despótico, segundo as acepções do termo hoje, né, nos dias de hoje, porque Deus é déspota. Deus é déspota. Agora, as coisas estão tão
alteradas no mundo que o termo déspota adquiriu um sentido pejorativo, extremamente negativo, mau. Mas aí vem os arminianos, os pelagianos, apontam o dedo para nós dizendo o seguinte: olha, se vocês aceitarem o ensino dos calvinistas sobre a eleição da graça e predestinação, vocês terão que obrigatoriamente aceitar o fato de que Deus é mau, Deus é tirano, Deus se alegra com a injustiça, com a mentira, com o mal. Eles vêm com esse papo para cima da gente. Esquecendo-se que, olha, nenhum ser daqueles que serão condenados por Deus, nenhum desses, sequer um dia desejaram, almejaram verdadeiramente habitar no céu e na nova terra com Deus. Nenhum desses. E aí, de novo, eu sou obrigado a abrir um parêntese de novo e dizer para vocês o seguinte: presta atenção nessa seguinte situação hipotética que eu criei, já falei sobre ela algumas vezes, é necessário que a gente fale sobre ela de novo aqui, porque o assunto requer isso. Presta atenção nisso aqui, nessa situação hipotética que eu vou lhes dizer agora. Estou criando uma situação hipotética com base nas afirmações dos pelagianos e arminianos contra nós, calvinistas. Olha só o que eles dizem, que é o nosso ensino, que nós ensinamos. Tá. Eu vou me colocar aqui como um das personagens dessa situação hipotética. O Paulo, sou eu. Deus chega para mim e diz assim: Paulo, eu vou te salvar. Eu vou te levar para o meu reino e você vai habitar comigo na nova terra. Aí eu digo para Deus o seguinte: Senhor, eu não tenho nenhum interesse de habitar a nova terra, o céu com o Senhor. Eu já vi gente dizendo isso, viu, gente? Eu já vi gente dizendo isso. Olha, não tem nenhum interesse em habitar no paraíso, no céu com Deus. Bom, voltemos à personagem. Eu estou dizendo para Deus: não, mas eu não tenho nenhum interesse de habitar com o Senhor. Seja no céu, seja na terra renovada. Aí Deus se vira para mim e diz o seguinte: não, você vai habitar comigo. Porque eu te escolhi, eu te elegi. E você retruca Deus, eu no caso, né? Eu retruco Deus. Não, Senhor, eu não quero. Eu já disse para o Senhor que eu não quero. Eu não quero ir para o céu nem habitar com o Senhor na nova terra. Não quero. Deus diz para mim de novo: não, você não entendeu? Eu te escolhi. Eu te elegi, eu te predestinei. Então, porque eu te escolhi, eu te elegi, eu te predestinei, você vai mesmo não querendo, Paulo. Deus dizendo para mim. Essa é uma situação. A outra situação é Deus chegar lá para Maria e dizer para Maria o seguinte: Maria, você não vai para o céu. Maria se assusta e diz o seguinte para Deus: mas como, Senhor, se eu creio em Ti, desejo ir para o céu, creio na Tua palavra, quero viver contigo no céu e na nova terra, quero habitar contigo, por que o Senhor não vai me levar? Deus diz para Maria e diz: não, eu não vou te levar porque eu não te elegi, eu não te escolhi, eu não te predestinei para a salvação, é por isso que eu não vou te levar. Maria retruca Deus e diz: mas Senhor, eu quero morar contigo. Eu quero viver contigo. Eu quero habitar contigo no céu e na nova terra. Deus reafirma para ela: não, Maria, você não vai. Mesmo querendo ir, você não vai. Por que você não vai? Porque eu não te elegi, eu não te escolhi, eu não te predestinei. Por isso você não vai. Gente, fecha a situação hipotética. É desse modo que os arminianos, de forma covarde, desonesta, os pelagianos do mesmo modo, afirmam que nós calvinistas ensinamos. É desse modo que eles deverão entender o nosso ensino sobre eleição da graça e predestinação divina. Isso é desonestidade. Isto é uma mentira que os arminianos contam a nosso respeito, especialmente os adventistas do sétimo dia. Contam a nosso respeito.
Olha, você não pode crer no que o calvinista fala, porque se você crer no que ele fala, vai acontecer assim, ó, desse modo. Como eu lhes contei aqui agora, de forma hipotética, né? Tá vendo? Deus vai salvar aquele que não quer ser salvo porque ele elegeu. E Deus não salvará aquele que gostaria de ser salvo porque ele... Deus vai salvar aquele que não queria ser salvo porque ele o elegeu. E Deus não vai salvar aquele que queria ser salvo porque ele não elegeu. Entenderam? É assim que os arminianos nos acusam. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Isso é mentira. Ninguém, absolutamente ninguém, que não for salvo, não será salvo, sabe por quê? Dentre outras coisas. Primeiro, porque Deus não, segundo a sua vontade soberana, não desejou salvá-los. E segundo, porque eles jamais desejariam ser salvos sem a intervenção divina. Jamais. Nunca desejarão ser salvos, nunca desejarão habitar o céu, nunca desejarão estar com Deus, morando com Deus na eternidade. Nunca. Nenhum perdido desejará habitar com Deus para sempre, nenhum perdido desejará ter compromisso com Deus e com seus princípios, com seus valores. Nenhum. É isso que vocês têm que entender. E está aqui, olha. Esses que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, quem são esses? Esses que vivem na carne. Chegam ao mundo enquanto carne e continuarão sendo carne, não desejando absolutamente nada com Deus. São inimigos de Deus, não se sujeitam à sua vontade preceptiva expressa nas suas leis, não podem agradar a Deus. São esses. Portanto, eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nunca acolheram o amor da verdade. Tem o coração empedernido, o coração endurecido para Deus. Então, o que Deus faz com esses? Como um juízo antecipado, lhes envia o erro, a mentira, para que eles possam dar crédito ao erro, à mentira. Outro ponto onde eu quero chegar. Tenham paciência com esse vídeo. Outro ponto onde eu quero chegar. Meus amigos e irmãos que me seguem, que me acompanham aqui na TV Caminho Livre, são poucos. Sei que são poucos. Mas prestem atenção no que eu vou lhes dizer agora. A mentira, ela está predominando no mundo de hoje. E Deus, nós estamos vendo aqui na palavra, que Deus se utiliza da mentira como um instrumento de juízo. Estão propondo a mentira para o mundo inteiro hoje. Para o mundo inteiro estão propondo a mentira, como se a mentira fosse verdade. E prestem atenção nisso aqui, ó. Apocalipse capítulo 13. Vejam como isso é grave, essa questão da mentira. Vejam como é grave. Apocalipse capítulo 13. Acerca da besta, João viu o que consta aqui. Apocalipse 13. Olha o verso 5 e o verso 6. Foi-lhe dada uma boca, acerca da besta, João está falando aqui. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Blasfêmia é mentira. Uma blasfêmia é uma mentira, normalmente associada a quem? A pessoa de Deus. Nós estamos recebendo a revelação da palavra, dizendo que foi dada à besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Quem foi que deu essa boca à besta? Lembrem-se de 1 Reis 22. Quem foi que deu essa boca mentirosa para que a besta pudesse proferir arrogâncias e blasfêmias?
alguém teve que dar. É óbvio que, como causa primeira de tudo, Deus é que fez isso. Mas ele se utiliza de causas secundárias para produzir o mal, inclusive para produzir o quê? Arrogâncias e blasfêmias contra ele mesmo, contra o próprio Deus. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dada, ou seja, quem que deu para a besta essa boca que proferia arrogâncias e blasfêmias? O próprio diabo, o pai da mentira. Sob ordens de quem? De Deus, porque foi-lhe dada. Se foi-lhe dada é porque Deus permitiu que o diabo fizesse isso. Inclusive aqui no verso 2, final do verso 2 diz: e o dragão, que é o diabo, deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Mas com que autoridade o dragão fez isso aqui? Porque Deus permitiu, Deus concedeu isso. Deus é a causa primária, mas ele se utiliza das causas secundárias para produzir juízo sobre a terra, para fazer cumprir os seus propósitos. Então veja, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. Verso 6, a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Veja que a besta, ela não profere mentiras somente contra Deus, ela profere mentiras contra o quê? O tabernáculo e os que habitam no céu. O que significa isso aqui? Proferir mentiras contra o tabernáculo e os que habitam no céu. Ora, bolas, foi através do tabernáculo e dos seus rituais que Deus propôs o evangelho para o povo. Primeiro para o seu povo de Israel. E tudo aquilo que era realizado em torno do tabernáculo apontava para a pessoa de Cristo, o centro do evangelho, a base do evangelho, o fundamento do evangelho. Então, quando a besta profere mentiras contra Deus, blasfêmias, e difama o nome de Deus e difama o tabernáculo, ela está propondo o quê? Que os seus seguidores não reconheçam o evangelho da graça centrado na pessoa de Jesus como verdade. E não reconheçam que todos esses que aceitam isso pela fé estejam salvos, habitando já antecipadamente o céu. São habitantes do céu. Porque seus nomes foram escritos antecipadamente no livro da vida. Percebam isso como a mentira. Ela tem esse propósito gravíssimo de deturpar as coisas. Eu li um livro chamado Desinformação, de um tenente-general romeno que fazia parte da polícia secreta soviética, a antiga KGB. Ele se mudou para os Estados Unidos, carregando uma imensa quantidade de documentos que tratavam das estratégias dos comunistas para subverter o mundo ocidental, para ganharem o mundo ocidental, a sua ideia comunista. E uma das estratégias criadas pelos comunistas foi essa, a estratégia da desinformação. Mentira. Só que essa desinformação, ela sempre estava misturada com algumas pitadas de verdade, alguns elementos de verdade. Mas o seu propósito era desinformar para quê? Para enganar. Uma estratégia de mentira. Eu estou lendo outro livro que trata de um modo mais aprofundado dessa estratégia dos comunistas. Desinformar. Existe uma tática que ela está inserida dentro da estratégia da desinformação, que é o seguinte, olha, vamos chamá-los, chamar quem? Os conservadores. Todos aqueles que não concordam com a ideologia comunista, com o pensamento comunista. Vamos chamá-los daquilo que nós somos
e acusá-los daquilo que nós fazemos. Vamos chamá-los daquilo que nós somos. E vamos acusá-los daquilo que nós fazemos. Essa é uma das táticas utilizadas pelos comunistas. É uma tática completamente mentirosa. Os comunistas chamam a todos nós conservadores de quê? Vocês são fascistas, nazistas. Vocês são fascistas, nazistas. Vocês são. As ideias que vocês defendem são ideias atrasadas, retrógradas, que são contrárias ao mundo moderno. Vocês são fascistas, vocês são nazistas. Vocês são um grupo do ódio. Eles dizem que nós é que somos fascistas, nós é que somos nazistas. Aí eles nos acusam daquilo que eles fazem. O que eles fazem? Eles não só mentem, como eles matam. Eles destroem vidas. Primeiro, eles corrompem a nossa inteligência. Corrompem a nossa inteligência invertendo os fatos. Fazendo com que, especialmente os jovens, que são poucos que conhecem a história, conheçam os seus verdadeiros propósitos e aquilo que eles fizeram ao longo da história passada. Praticaram o genocídio, o assassinato em massa. Derramaram sangue inocente. Estou falando de inocente do ponto de vista da moral humana. Derramaram sangue inocente. Os historiadores dizem que cerca de 100 milhões de pessoas, eu digo por alto, esse número, ele com certeza ele é maior do que isso. Mas por volta de 100 milhões de pessoas foram dizimadas pelo comunismo. Pessoas inocentes. Mas aí, a quem que eles vão atribuir isso? Eles vão atribuir a nós, conservadores, especialmente nós cristãos que cremos em Deus. Um dos propósitos do governo comunista é eliminar a ideia de Deus da face da terra. Acabar com o conceito de família que nós cristãos defendemos. Mas para isso, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que mentir. Eles vão ter que inverter a situação. Vamos chamá-los daquilo que nós somos, fascistas, nazistas, né? Assassinos. E vamos acusar eles daquilo que nós fazemos. Nós matamos mesmo. Nós destruímos todos aqueles que não concordam conosco. Destruímos, vamos continuar destruindo e vamos continuar matando. É exatamente isso que está acontecendo no mundo hoje, especialmente aqui no Brasil, na atual conjuntura. E olha, participam deste cenário mentiroso. A mídia, a velha mídia, que se sente ameaçada por conta do avanço da internet. A mídia não quer morrer de fome. Ela está padecendo agora por uma crise de o quê? De abstinência. Ela está perdendo o crédito, está perdendo a sua credibilidade que ela possuía antes. Está perdendo com isso dinheiro, patrocínio. Ela está morrendo, a velha mídia está morrendo. É por isso que a velha mídia, ela concorda com todas essas ações aterradoras e abomináveis que estão sendo processadas, produzidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral. É por isso que a mídia concorda com isso. É por isso que essas raposas felpudas da velha política, representantes da velha política, estão agora mancomunadas com o demônio de 9 dedos. O Arthur Lira, Rodrigo Pacheco. É por isso que a mentira está predominando. E aí a gente vê as pessoas inocentes caindo nesse engodo, na mentira. Mas lembrem-se de uma coisa. Lembrem-se,
Agora me dirijo a vocês, meus irmãos, que eu creio que sejam cristãos verdadeiros, inclusive a vocês, meus irmãos adventistas. Deus permitirá que sejam enganados quem? Segundo Tessalonicenses. Quem? Que tipo de gente? Todos aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E nós sabemos que esta verdade que eles não acolheram para serem salvos está centrada, fundamentada na pessoa de Jesus. Ou seja, não acolheram o Evangelho, desconsideraram por completo o Evangelho, o projeto de Deus para esta terra que será renovada. A terra não será destruída. Inclusive no Apocalipse, Deus através do profeta diz, é tempo de destruir os que destroem a terra. Então, meus queridos, quem é que será objeto do engano? Quem é que será enganado pela mentira? Quem que será enganado pela mentira? Todos aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verdade esta centrada na pessoa de Jesus. Jesus é a nossa justiça, justiça de Deus. Jesus é o Evangelho, Jesus é o nosso Evangelho. Jesus. E agora nós estamos vendo, aqui no Brasil, a vitória do comunismo. O comunismo prevalecendo. Uma minoria prevalecendo sobre uma imensa maioria que é contrária a tudo isso que está sendo proposto para nós, a tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil. A mentira tornou-se a verdade do dia. Soltam-se bandidos e prende-se homens honestos. Soltam-se os marginais e joga na cadeia as pessoas de bem. A mentira está prevalecendo, a injustiça está prevalecendo. Mas olha, quem é que se deixa enganar? Quem? Os que se perderão. Todos aqueles que se perderão. Inclusive agora no final, quando a besta surgir no cenário mundial, ela terá o auxílio de um falso profeta, que aqui em capítulo 3 aparece como outra besta. Verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Como é que o dragão, que é Satanás, fala? Jesus disse, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é pai da mentira. Então, o falso profeta, que será um falso Cristo, falará como dragão, proferirá mentira. E quem vai ser enganado por essas mentiras? Que o falso profeta pronunciará também, além da besta. Quem será enganado? Inclusive com prodígios, sinais. O texto diz isso. Quem será enganado? Todos aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Que verdade? O evangelho da graça, centrado, fundamentado na pessoa de Cristo. Esse evangelho da graça não é centrado e fundamentado em guarda de sábado, nem na existência, como profetiza de Ellen White. Essa verdade, ela não está centrada numa denominação chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, ou Testemunhas de Jeová, ou Igreja Presbiteriana, ou Igreja Batista, Assembleia de Deus, Cristã Evangélica, Metodista e por aí afora. Esta verdade não está centrada e fundamentada em nenhuma denominação. Não estou dizendo que algumas dessas denominações citadas por mim são e devem ser o quê? Desconsideradas. Não são organizações e denominações importantes. Não é isso que eu estou dizendo. É importante nós congregarmos, é importante a gente se reunir. Agora, a nossa salvação não depende de nenhum nome de denominação, de nenhuma doutrina. Não depende disso. Especialmente de sábado, guarda de sábado, como preconiza a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Crer em Ellen White, vocês estão brincando, né? Vocês estão brincando. Como profetiza de Deus. Nada disso. Muito menos crer que essa horda de principados e potestades que pretendem assumir o poder no Brasil a partir do 1º de janeiro aqui são do bem.
Quem é que vai crer nisso piamente? Já tem gente se arrependendo por aí. Gente que fez isso aqui, né, e está se arrependendo. Tem gente que já está se arrependendo de ter feito isso aqui. Mas quem é que vai crer nisso? Nessas mentiras que estão sendo contadas para ludibriar esse povo, que é uma minoria hoje no Brasil. Uma minoria. Todos aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então Deus envia para essa gente a operação do erro. Ah, é? É com a mentira que vocês se satisfazem? Foi com a mentira que vocês se comprometeram? Então tá bom. Eu vou lhes dar a mentira. Eu vou fazer vocês comerem a mentira, tomarem o café da manhã da mentira, almoçarem a mentira, jantarem a mentira, dormirem com a mentira, casarem-se com a mentira. É da mentira que vocês vivem? É para ela que vocês vivem? Então, tá bom. É com ela que vocês vão se casar. E é com ela que vocês serão julgados. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido esse recado. Deus produzindo mentira através de causas secundárias como instrumento de juízo. Não pensem vocês que Deus não está vendo tudo que está acontecendo aqui no Brasil, não. Eu sei que vocês sabem que Deus está vendo. Muitos perguntariam, então por que Deus não faz nada? Porque Deus tem um propósito com tudo. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele tem um propósito com tudo. E se nós temos fé verdadeira em Deus, nós temos que acreditar nisso. A nossa fé permanecerá intacta, apesar de sermos perseguidos. Apesar de estarmos sendo perseguidos. A nossa fé, ela permanece intacta, firme, no Senhor Jesus. Ele é o fundamento do Evangelho, ele é a própria verdade. É nele que nós cremos. É através dele que nós somos salvos. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora. E que Deus conceda a você a força, o poder, para que você permaneça firme nos caminhos, nos seus caminhos. Em nome de Jesus, eu rogo. Amém.